Olá, eu sou a Ju Novaes e eu tô vindo aqui hoje para falar sobre uma técnica que eu adoro, que chama constelação familiar. A constelação é uma técnica terapêutica, sistêmica, fenomenológica e trabalha o inconsciente familiar. A técnica foi desenvolvida por um alemão que chamava Bert Hellinger e ele desenvolveu a técnica a partir das suas observações numa tribo africana na África do Sul. E ele começou a perceber que muitas vezes gerações e gerações de uma mesma família repetiam padrões de comportamento de forma inconsciente. E com o avanço das observações dele, ele desenvolveu 3 ordens que ele acreditava que era presente e deveriam ser respeitadas em qualquer sistema familiar. E ele denominou essas ordens de ordens do amor. A primeira lei fala do direito de pertencimento. Isso significa que qualquer pessoa do sistema familiar tem o direito de pertencer àquele sistema, independente do que aquela pessoa tenha sido ou do que ela tenha feito. A segunda lei fala do equilíbrio entre o dar e o receber. Para o Bert Hellinger, para um sistema estar em equilíbrio, o dar e o receber precisam estar alinhados, já que quando alguém doa muito e não recebe, e alguém recebe muito e não doa, isso provoca um desequilíbrio no sistema. E a terceira lei é a lei da hierarquia, que significa que os que vieram antes são maiores e mais importantes do que os que vieram depois. E sempre que de alguma forma essa hierarquia não é respeitada, isso também provoca um desequilíbrio no sistema. Você agora deve estar aí se perguntando como é que esse diabo funciona na prática. Eu vou te explicar. Para nós consteladores, qualquer dificuldade que você tenha na vida, seja com relação à vida amorosa, seja ao campo profissional, seja com relação ao campo familiar, sintoma físico, qualquer campo da sua vida que experimente alguma dificuldade está relacionado à sua ancestralidade. Uma pergunta frequente na constelação é: mas como é que alguma dificuldade na minha vida pode estar associado a um ancestral se muitos deles eu nem conheci? Para a terapia sistêmica, não é importante se você conheceu pessoalmente alguém da sua ancestralidade, já que cada um daquele sistema é conectado através de um inconsciente familiar. E a explicação científica para isso, como já foi comprovado, é que as nossas células registram memórias ancestrais. Então, se a gente tem tudo isso registrado nesse campo, nesse inconsciente familiar, não é necessário que você tenha conhecido pessoalmente alguém que veio antes de você para que você se identifique com ele. De que forma funciona a constelação? Bom, ela pode ser feita de algumas formas. Presencialmente ou à distância, e ela também pode ser feita em grupo ou individualmente, com bonecos, com objetos, com papéis, enfim. Isso vai da escolha do terapeuta. Quando ela é feita no grupo, pessoas entram no lugar das pessoas da família, ou seja, pai, mãe, avó, avô, a própria pessoa que está sendo constelada, elas são representadas por pessoas que estejam ali presentes no grupo. Quando a constelação é individual, quem entra no lugar, no campo dessas pessoas da família, são elementos como bonecos, como cristais, como papéis. E no caso da constelação à distância, também existem algumas técnicas que podem ser usadas como grupo, Às vezes o terapeuta tem aquele grupo já formado e que, enfim, apesar de ser uma constelação à distância, o grupo está ali presencialmente para representar na constelação. Uma outra forma é fazer a distância por Skype usando bonecos, e uma terceira forma, que é a minha forma preferida, é constelação na água, onde dentro de um pote de água é utilizado bonecos que flutuam. A duração em média de uma constelação familiar é de 1 hora, podendo ser mais ou menos tempo, porque cada constelação é única
e a gente de antemão não sabe quanto ela vai durar. Depende, na verdade, do que vai aparecendo no campo daquela constelação, de quanto tempo a alma, né, das pessoas que estão sendo representadas ali vão levar para se movimentar naquele campo. Na constelação familiar, são revelados os movimentos sistêmicos que aquele sistema está fazendo e, através da constelação, a gente consegue identificar aonde está o nó energético que faz com que você esteja apresentando aquela dificuldade que você está apresentando na sua vida. Então, através da constelação familiar, a gente entra no seu sistema familiar, no campo do seu sistema familiar, identifica aonde você está enganchado que está fazendo com que você experimente dificuldades. O objetivo é liberar essa energia que está de alguma forma ali presa, para que essa energia possa voltar a fluir e, consequentemente, você possa voltar a fluir na vida. É muito importante o cliente entender que constelação não é mágica. Então, às vezes é necessário mais de uma constelação para ir liberando e limpando aquele nó energético em que o cliente está enganchado. Em algumas outras situações, quando são mais superficiais, às vezes uma constelação, duas constelações já consegue um bom efeito. Mas em outras situações, às vezes com muito mais profundidade, com muito mais complexidade, leva um pouco mais de tempo para começar a fazer um efeito concreto, né? Um efeito que o cliente consiga ver claramente. Bom, eu espero ter te ajudado a entender um pouquinho mais sobre constelação. E sempre que você tiver a oportunidade de assistir uma constelação ou participar de uma constelação, é uma possibilidade de você também trabalhar o seu sistema, mesmo que você não seja a pessoa constelada. Então, sempre aproveite essa oportunidade. E se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, é só me mandar inbox, que eu vou ter o maior prazer em responder. Beijo e até a próxima!